situação política nacional. Tá uma pouca vergonha. No começo dos anos de 1940, os filmes ainda eram em preto e branco e as produtoras não contavam com grandes recursos, mas tinham criatividade de sobra, sobretudo amor dos envolvidos, tanto dos produtores quanto dos atores, que não recebiam grande coisa pelas obras e nem tinham pretensão de entrar para a história. Que coisa desagradável. Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Hoje em dia nós temos grandes centros de produções para TV, como é o caso dos estúdios Globo, da TV Globo, do Complexo da Anhanguera, do SBT, da Casa Blanca, que produz para a Record, mas já tivemos, nos anos dourados do cinema, grandes produtores de longa-metragens. O primeiro grande estúdio de cinemas no Brasil foi o Cinédia, que procurava produzir filmes bem elaborados, com uma boa carga de drama e temas mais profundos, mas não fez grande sucesso com o público. Então, foi adotada a estratégia dos musicais, que não tinha grande profundidade e se resumiu em basicamente um amontoado de canções, sobretudo de marchinhas de carnaval, mas que fazia sucesso. A Carmen Miranda foi a grande estrela da época. Tem cheiro de mato, tem gosto de corpo, tem samba nas vezes, tem balanganta. E outro estúdio que dominou o cinema no Brasil foi a produtora Atlântida, cujo nome até hoje ainda evoca uma aura de fantasia. Vou te contar os detalhes, mas antes quero te pedir para que me dê uma forcinha aqui no canal. Uma das opções é apenas se inscrever, se você ainda não é inscrito. O seu joinha e o seu comentário também ajuda muito. E o YouTube oferece outras possibilidades de ajuda aos produtores de conteúdo. E uma delas é o Clube de Membros, onde os inscritos recebem insígnias personalizadas de acordo com o tempo que fazem parte do clube e veem os vídeos com antecedência, além de receber conteúdo exclusivo também. A Atlântida Cinematográfica foi uma companhia de cinema brasileira fundada em 18 de setembro de 1941, no Rio de Janeiro, por Moacir Fenelon e José Carlos Burle, que contaram com a participação de Luiz Severiano Júnior, o fundador da UCB, União Cinematográfica Brasileira, que era dono de uma cadeia de cinemas no Brasil. Ele se tornou sócio majoritário da Atlântida e, além de distribuidor, tornou-se produtor de filmes. Severiano criou um laboratório de revelação profissional, a Cinegráfica São Luís, e assim tinha em mãos a primeira cadeia de produção nacional que detinha todas as fases da produção, das filmagens à exibição, passando pela revelação e distribuição, transformando-se na mais bem-sucedida fábrica de produção de filmes do Brasil. No começo dos anos de 1940, os filmes ainda eram em preto e branco e as produtoras não contavam com grandes recursos, mas tinham criatividade de sobra, sobretudo amor dos envolvidos, tanto dos produtores quanto dos atores, que não recebiam grande coisa pelas obras e nem tinham pretensão de entrar para a história, mas nem por isso deixavam de ter ambição. A inspiração da Atlântida cinematográfica era Hollywood. Os produtores queriam reproduzir o glamour do cinema norte-americano com atores brasileiros e com o jeitinho que só a gente tem. Vários filmes foram paródias, como Matar ou Morrer, que virou Matar ou Correr, e Sansão e Dalila, que virou Nem Sansão nem Dalila. A Atlântida usou o mesmo recurso da Cinédia, produzindo musicais e fazendo o espectador rir. Ué, que será isso, hein? Peraí que eu vou lá. É uma bomba. É uma bomba. Veja você, jogar uma bomba aqui dentro. Com atores e cantores de rádio e de teatro de revista. O gênero não agradava os críticos especializados, que denominaram as produções de chanchada. Era um termo pejorativo, que significava uma produção feita de qualquer jeito, sem seriedade, mas, em contrapartida, o público adorava. Daí nasceu a frase, todo mundo odeia Atlântida, só o público gosta. O gênero chanchada perdurou até meados da década de 2000, pois os filmes de Renato Aragão e Xuxa, que dominaram o cinema nas décadas de 1980 e 1990, sempre beberam dessa fonte, ou seja, são histórias sem profundidade, recheadas de números musicais e com atuações de artistas que não têm a menor preocupação em transmitir o realismo. Ou até tinham,
mas não eram atores, né? Ou os que eram também não conseguiam, porque os roteiros sempre eram fracos mesmo. Os filmes Sonho de Verão, com as Paquitas e Paquitos, e Uma Escola Atrapalhada, com Angélica e Supla, que coincidentemente estrearam no mesmo ano, em 1990, são bons exemplos do que é uma chanchada. Atlântida dominou os cinemas na década de 1950 e projetou muitos atores, além de solidificar a carreira de outros profissionais, né? Como foi o caso do diretor musical da produtora, o Carlos Manga. Seu último filme foi Os Trapalhões e o Rei do Futebol, em 1986. Mas até 2010 ele esteve envolvido ou foi responsável por muitas obras da TV, entre programas de humor, novelas e minisséries. Chico Anísio Show, Vamp, Torre de Babel e Sítio do Pica-Pau Amarelo são algumas produções que servem como exemplo do trabalho do Carlos Manga. Dentre os atores, Anselmo Duarte é considerado o primeiro galã do cinema brasileiro, já que antes dele não existia esse conceito no Brasil. Francisco Carlos também ganhou o título com o diferencial de ser cantor, e mais tarde outros apareceram, né, como John Herbert. Mas nem só de galãs vive a Atlântida. José Lilgoy deu vida a muitos vilões, e os grandes nomes desse período foram de Oscarito e Grande Otelo, que formavam uma dupla imbatível, cômica. Tu não tá com o marcadinho aí? Ah, é, tá aqui, tá ele aqui. Que Deus conserve os otários neste mundo. Amém. Entre as mulheres tivemos Zezé Macedo, que ficou imortalizada como a Dona Bela da escolinha do professor Raimundo, entre outras tantas beldades. Me chama de Vatapá. Mas por qual Vatapá? Porque eu sou baiano e gostoso. Bate o bumbum, tem trolho, a sanfona vai o céu e o loripau. Jeitinho meio enganado, quando o burro empacou, eu não sei. L'amour est bon quand est platonique. A partir de 1950, o gênero já começava a perder fôlego, o formato desgastou e o público já estava meio enjoado da mesmice. E foi também quando a TV chegou no Brasil, ou seja, os olhos dos espectadores e a atenção dos produtores se voltaram para a novidade do momento. A partir de então, Atlântida adotou um estilo de comédia ingênuo, mas não obteve o mesmo sucesso de antes. Infelizmente, no dia 2 de novembro de 1952, o depósito dos estúdios Atlântida sofreu um incêndio de grandes proporções e inclusive provocou uma vítima fatal, o vigia do estúdio, e destruiu boa parte do acervo. Apenas 3 filmes rodados foram salvos: o Três Vagabundos, Meu Amigo Bicheiro e Casa da Perdição. Desde a sua inauguração em 1941, a Atlântida Cinematográfica produziu 66 filmes, até o encerramento de suas atividades em 1962. A partir de setembro de 2002, o Grande Prêmio do Cinema Brasil, outorgado anualmente pela Academia Brasileira de Cinema, com a finalidade de premiar os melhores em cada uma das diversas especialidades do setor, passou a ser chamado de Prêmio Grande Otelo. A estatueta foi desenhada por Ziraldo e esculpida pelo escultor Altair Souza. É um cavaleiro em homenagem ao grande Otelo, o ator, segurando uma espada sobre um pedestal banhado em ouro. A transmissão da cerimônia é realizada sempre pelo Canal Brasil. Bem, meus queridos, da minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo, tchau.